é um texto muito conhecido para quem lê Bíblia, né? Muito conhecido para quem já ouviu muita mensagem. Eu também já preguei mensagem nesse texto, vários textos da Bíblia. Então a Bíblia para nós não é nova, a não ser que Deus dê para nós uma palavra diferente que o irmão não ouviu ainda, né? Tá certo? Mas é o que nós esperamos, é que Deus nos traz uma mensagem para os nossos corações nessa noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. A começar do verso 4, a serpente de bronze. Isso é um texto muito conhecido dos irmãos, mas a Bíblia, ela se renova a cada manhã, e eu tenho certeza que nessa noite ela já está renovada e falaremos alguma coisa para a nossa edificação, amém? Todos encontraram? Digo amém? Amém. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, toda a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, quer dizer, serpentes venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Oremos. Deus, mais uma vez estamos na tua casa de oração, e desta feita, Deus, queremos contar com a tua presença, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença do anjo que nos acompanha. Nós queremos externar a nossa palavra de gratidão a essas 4 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e o anjo guardador das nossas vidas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal, e eu creio nessas verdades e amém. Por isso abençoa o teu povo, abençoa os que estão aqui. Abre os nossos corações para entender a tua palavra. Abençoa os irmãos que estão enfermos, como o teu servo pastor, a sua esposa e todos os outros que o Senhor sabe quem é. Nós te pedimos que a tua mão salvadora, a tua mão protetora possa pairar sobre cada um deles e dê a saúde necessária para que logo mais, passando essa pandemia, eles possam estar aqui louvando conosco o teu nome. Muito obrigado, porque muitos de nós, o nosso povo, adoeceu, mas já está recuperado, e o Senhor continua recuperando gente. Nós oramos agradecidos e pedimos a paciência conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, é interessante da maneira que Deus usava no passado, antes da vinda de Jesus. Moisés, Deus levanta Moisés e manda tirar o povo do Egito para levar para uma terra que ele havia prometido, a terra chamada de Canaã. Mas era o povo da promessa. Isso não simbolizava que era um povo espiritual. Apesar de alguns temer a Deus por causa da sua nacionalidade, por causa das suas origens, mas a maioria daquelas famílias foram crescendo e foram desenvolvendo. Por exemplo,
lá no Egito, chegaram a média de 70 pessoas e saiu mais de 600 pessoas, né? Tinha lá 420 pessoas e no saiu mais uma parte em direção à terra de Canaã, mas Deus fez uma caminhada com eles através de Moisés e eles começaram a reclamar durante aqueles 40 anos, mas reclamava mesmo. E Moisés sempre chamando a atenção, sempre orientando e falando com Deus particular, porque aquela gente não tinha acesso a Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo para trazer a palavra de salvação, para trazer aquele elo de ligação do homem para com Deus. O Espírito Santo também não havia chegado ainda para convencê-los do pecado, do juízo da justiça. Eles apenas aprenderam da palavra. Moisés ensinava que eles deveriam obedecer a Deus, porque Deus era o Pai, era aquele que supria as necessidades deles e que deveria haver temor. Na mesma hora que eles temiam, já estavam fazendo coisas erradas, porque eles não tinham o selo do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, Moisés conviveu com essa situação, com aquele povo incrédulo e com a sua origem do reino de Deus, uma esperança que Deus tinha para formar a Canaã e mais tarde a Canaã espiritual, mas Moisés sofreu demais a ponto de não aguentar mais. Um dia, Moisés ficou tão nervoso com aquele povo e Deus ficou nervoso também, e Moisés chegou ao ponto de dizer: ó Pai, ou tu perdoa esse povo, muda a vida desse povo, ou senão risca o meu nome do livro da vida. O Moisés era um homem extraordinário. Mas meus irmãos, agora o povo começou a desobedecer a Deus no caminho de Ur, né? Ur era o lugar onde Abraão foi sepultado. Então aqui o texto diz que pelo caminho do Mar Vermelho, eles iam esse caminho prosseguindo e reclamando de Moisés e reclamando de Deus, dizendo que eles estavam ali sofrendo, não tinha água para beber, não tinha pão para comer, e a situação deles no momento era lamentável. Esqueceram de Deus. O homem, quando esquece de olhar para cima, olhar para Deus, ele olha para baixo aonde está andando, mas acaba tropeçando no caminho, porque o homem não pode viver sem Deus. Louvado seja Deus. Mas agora, depois de que Deus cria uma serpente na terra, uma serpente venenosa, serpentes venenosas, e começou a picar o calcanhar daquela gente, e começou a morrer gente. O pai começou a perder o filho perder o pai, o esposo perder a esposa, perder a mãe, e irmãos perder irmãos. Mas eles chegaram à conclusão e caíram na real. Vamos falar com Moisés para ver se Deus dá um jeito para nós. Reuniu um grupo e sentou com Moisés e disse para Moisés: Moisés, nós pecamos contra Deus e contra você, Moisés. Pede ao Senhor agora para nos dar o livramento destas cobras perigosas que está matando o nosso povo. E Moisés saiu daquela reunião e foi para uma reunião a sós com Deus, porque o povo não podia falar com Deus, porque eles não tinham acesso a Deus. É por isso que a nossa nação está na situação que está. A corrupção está tomando conta do país, porque os homens que lideram o nosso país não têm conhecimento de Deus. Não pode aproximar de Deus porque não conhece Deus. Eles são maus.
eles são maus. Então o povo de Israel, apesar de ser um povo da promessa, ter uma origem fundamentada na palavra por causa de Abraão e os demais, Abraão, Isaac e Jacó, esse já tinha ido, mas a herança ficou e estava prosseguindo para que um dia Deus tivesse uma Canaã melhor e depois a Canaã espiritual. Mas começaram com Moisés. Moisés foi à parte e convocou o nome do Senhor, e Deus aparece a Moisés e disse a Moisés: já que as serpentes abrasadoras estão picando o calcanhar daqueles, faz o seguinte: levanta uma cobra, faz uma cobra de metal e levanta sobre uma haste, para que todo aquele que for picado pela serpente venenosa, uma vez olhando para a serpente de metal, ele será curado do veneno perigoso. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, o que significa olhar para uma serpente de metal? Será que não seria uma idolatria? Não. Deus estava chamando a atenção do povo, porque o povo olhava para trás, sentia a alimentação de Faraó com fartura, eles eram escravizados, mas Faraó dava alimentação com fartura, dava o remédio, porque precisava de obter a produção daquela gente. Se não alimentasse bem, eles não produziam e era prejudicial para Faraó. Mas agora eles lembram naquela estrada de lembra lá em Faraó nós tínhamos pão com fartura e aqui nós estamos morrendo de fome e de sede. Eles voltaram agora a olhar para trás e sentir o período miserável de Faraó, mas estavam com a barriga cheia, olhando para trás. Mas agora Deus manda as serpentes venenosas para picá-los, para que eles pudessem cair na realidade, ao invés de olhar o passado de Faraó lá atrás, olhasse agora para dentro deles mesmos e analisasse a vida que estava vivendo, desobedecendo o seu líder material e o seu líder espiritual. E isso aconteceu. Começaram a olhar para dentro de si: nós estamos errados, nós pecamos contra você, Moisés, pecamos contra Deus. Já que nós não temos acesso a Deus, Moisés, você tem, fala com Ele para nos tirar dessa miséria. E Moisés, sabendo que era um homem espiritual, foi falar com Deus, e Deus disse: agora, já que eles já olharam para trás, saudade do pão miserável de Faraó, mas agora olhou para dentro e reconheceu o seu erro, agora eu vou mandar eles olhar para cima, porque o homem que não olha para cima não vegeta aqui na terra, fica só de cabeça baixa e não vai a lugar nenhum. Vou agora, Moisés, mandar você construir uma serpente de bronze, levantar em uma haste, botar bem alto, e na hora que aparecer um picado na cobra venenosa, é só olhar para a cobra de serpente, será curado do veneno perigoso. E aí Moisés fez isso, e o povo começou a levantar os olhos para cima. Era só levantar, olhava para cima, também agradecendo a Deus, porque foi Deus que mandou fazer isso, e o povo começou a melhorar a situação. Mas hoje, nos nossos dias, o que poderíamos pedir a Deus para evitar do Covid-19? Será que nós, como líder, iria pedir a Deus em particular para fazer uma imagem de um vírus desse, levantar em uma haste, para que todo aquele que olhasse, que fosse picado por esse coronavírus, fosse sarado dessa enfermidade? Mas eu digo para você que não adianta fazer isso não, porque nós estamos na nova época
Estamos na época de Jesus. A época do Velho Testamento passou. A época do homem viver-se em comunhão com Deus diretamente passou. Mas agora nós estamos em novos tempos. A Bíblia diz que agora nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Aquele que aceitou Jesus e que reconheceu o seu sacrifício e foi selado, ele é só olhar para cima. Deus pode resolver o problema da picada do vírus, ou pode levar para o céu. Para nós é a mesma coisa. Agora existem muitos judeus no nosso meio que apenas reconhecem que Deus é poderoso, mas não obedece. Não foi selado para o dia da redenção. Então a mesma preocupação com a cobra venenosa, a serpente venenosa, é a mesma preocupação hoje com o Covid. Vamos pedir a Deus para levantar o Covid no ar, mesmo uma fotografia como eles fazem na televisão? Não. Vamos pedir a Deus para nos sustentarmos. Senhor, nós viemos aqui para passar uma temporada. Tu sabe o dia que vai nos chamar, através de vírus ou através de qualquer outra coisa. Está na presença de Deus é melhor do que estar aqui, mas nós vivemos aqui e só lemos a Bíblia e falamos das profecias que está prevista, mas ainda não chegamos lá. Então estamos amarrados aqui nessa terra, e o ímpio fazendo peteca de nós. Só que mais tarde eles vão se arrepender, porque a Bíblia nos garante a vitória em Cristo Jesus. Não tem vírus, não tem nada para condenar e para tirar a paz de espírito de um homem, de uma mulher que já passou pelo processo de lapidação. Não tem problema. Mas pastor, está morrendo, o vírus está pegando, porque nós estamos aqui sujeitos aos problemas daqui da terra. Nós estamos passando uma temporada aqui, e essa temporada nós estamos sujeitos. Se atravessar uma pista e o carro vir de lá, a bicicleta ou a moto, passar por cima é morte certa. Pegar num fio descascado, morre eletrocutado. Subir numa casa, um colega nosso, uma época, o Batan, subiu na primeira igreja lá para trocar uma peça, ele caiu de lá, caiu morto. Foi Deus que mandou ele subir lá para cair lá e ver? Não, simplesmente ele caiu, estava sujeito para a pancada. A pancada foi forte no lugar desapropriado e ele foi. Deus se preocupou? Não. Foi morar mais ele no lugar melhor? Está aguardando a eternidade? Então agora Deus levanta a serpente e manda o homem nem olhar somente para a serpente de bronze, mas olhar também para Deus. E hoje não é mais assim não. Hoje você não precisa mais falar com alguém para reunir com Deus, porque se você não tem acesso diretamente a Deus, a Bíblia diz: o dia vem, a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Mas na época de Israel não. Era Moisés que dava as coordenadas que Deus dava lá no monte. Ele recebia as mensagens, trazia para o povo obedecia ali temporariamente, depois caía no descontentamento novamente, porque o povo não tinha unção. O Espírito não estava sobre a terra, o Espírito era transitório. É por isso que nós vemos no passado, pode olhar a Bíblia, o Velho Testamento, todos os homens que Deus usou poderosamente, todos eles pecaram e tiveram pecados gravíssimos, porque no momento esqueceu e o inimigo usou. Porque Deus usava
aquela gente transitoriamente, e o Espírito usava e saía, mas hoje para quem tem não sai mais, é selado. Jesus disse: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. É interessante que esta porta, eu tenho a impressão que depois que você abre, que manda Jesus entrar, quando ele sai com a cópia da chave. Porque agora ele passa a ter acesso ao nosso coração, quando antes ele não tinha. Deus acompanhou aquele povo desde o jardim do Éden até o dia que Jesus chegou. Jesus chega, convida 12 homens, ficou 30 anos para ficar de maior, 3 anos no ministério. Durante 3 anos ele convida 12 homens. Um se tornou ladrão depois, traidor, se enforcou, ficaram 11 e substituiu para fazer 12 do final. É tanto que a igreja aí consagrada apóstolo, a Bíblia diz que até o Matias, que entrou no lugar de Judas, quase ninguém fala, só para formar os 12. O apóstolo Paulo entrou como apóstolo, mas até ontem o povo criticava porque ele entrou no apostolado. Ele disse que ele era apóstolo porque ele viu, ele acompanhou o ministério de Jesus, inclusive perseguindo. Agora hoje as igrejas estão cheias de apóstolos. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Mas agora, os 12 homens, Jesus trabalhando 3 anos, ensinando, e ele sempre duvidava de tudo e de todos. Nós encontramos, eu gosto daquele texto, quando Jesus chega lá na sepultura de Lázaro, todo mundo ali naquela perspectiva. Lázaro, seu amigo, morreu há 4 dias, já está em estado de putrefação, já está apodrecendo, já cheira mal. O que ele vai fazer agora? Será que os apóstolos, eles chegaram e disseram para Maria e Marta: o nosso Senhor chegou e daqui a pouco o problema seja resolvido? Não, Senhor. Porque nem eles acreditavam, nem Maria e nem Marta acreditavam depois de 4 dias sepultados. E Jesus olhou para aquela gente e sondou o coração de cada um. Não tinha fé em lugar nenhum. Jesus faz a obra, realizou, para eles foi uma maravilha, aumentou a fé do momento. Mas agora, quando Jesus é entregue aos malfeitores para ser morto, os discípulos correram com medo. Se eles fossem ungidos e selados, eles estavam lá no pé da cruz, clamando. Se eles tivessem aprendido o que Jesus ensinou durante os 3 anos a respeito da sua morte, da ressurreição ao 3º dia, se eles tivessem acreditado, tivessem fé suficiente, eles estavam ajoelhados lá, clamando a Deus pelo filho que estava indo, e dizendo para os outros: ele vai voltar, ele vai voltar. Eles caíram, foi na macega com medo e correram com medo. Depois de 3 dias, Jesus aparece. Conversou com eles, alguém não acreditou, mas foi chegando aos poucos. Jesus sabia que o Espírito não tinha descido para permanecer aqui. Aí conversou com eles, reuniu, isso é uma promessa do meu Pai, feita lá pelo profeta Joel. Deus disse: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e está chegando o momento. Eu não vou ficar aqui com vocês, eu volto para os céus. Eu vou para o meu lugar de origem. Só que eu vou ficar como defensor de vocês,
Porque Jesus veio como sacerdote, representando o povo diante de Deus, veio como profeta, profetizando a palavra de Deus, trazendo para o povo. E agora eu vou voltar como advogado, eu vou sentar à direita do Pai, e quem me aceitar e obedecer a minha palavra e dar lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar os seus problemas para mim, e eu vou defender diante do Pai, eu vou advogar os problemas diante do Pai. Explicou para eles. Agora edificou a igreja, mas agora não, vai lá para Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. E eles foram para Jerusalém esperar, e o Espírito desceu, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E quando Pedro começou, os outros, todos eles falando línguas estranhas, e não era estranho, era porque ali tinha várias nacionalidades, e a palavra deles glorificando a Deus, estava todo mundo entendendo, cada um na sua própria língua, o Espírito fazendo a transmissão de uma maneira toda especial. E Pedro agora levanta a sua voz, falando talvez no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, não lembro agora, mas na língua judaica, e começa a dizer, porque disseram: essa gente está embriagada, estão loucos, eles estão falando cada um na nossa própria língua. E era verdade, mas ao abrir a boca, falava na língua judaica, e ao ouvir os outros de outras nacionalidades, ouvia na sua própria língua. Louvado seja Deus. Foi a transmissão do Espírito Santo naquele dia do Pentecostes. Quando eles saíram de lá, irmão Roque, eles saíram pegando fogo. Dali fundou a igreja. Então, o homem que passar pelo Pentecostes, quando falo homem, estou falando do ser humano, o servo de Deus passando pelo Pentecostes e sendo selado, Deus não precisa levantar o vírus nem uma coluna de ferro para alguém olhar para o vírus e ser curado do que está solto aí, porque nós já temos alguém lá em cima para olhar na hora do sacrifício. Jesus disse: olha, eu vou para os céus, o Pai não vai deixar vocês órfãos, vai mandar o Espírito Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. E eu quero dizer também que eu vou estar também. Onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, eu vou estar lá. Além de estar também lá no reino, defendendo e advogando as nossas causas. Então eu quero dizer a vocês que quem já passou por esse processo de adaptação, preocupa, porque a gente é humano. A saudade de quem já partiu. Tem muita gente aqui, nós já tivemos parentes que já foram, mas desde quando eu nasci, vai fazer 67 anos agora, que parente meus vai, amigos, ex-ovelha, colega, toda a vida foi gente, uns para o céu e outros não. Então agora o culpado é o vírus. O vírus matou muito menos do que as outras enfermidades, porque parou tudo. O pior vírus hoje é o vírus chamado político. Esse é o pior da nossa nação. Mas que Deus nessa noite nos ajude a compreender que estamos aqui passando uma temporada, e não é o vírus agora de última hora, com tantas dificuldades que nós passamos, agora o vírus vai nos trazer infidelidade, trazer tristeza, não, porque Jesus é mais. Amém? Amém. Fiquemos de pé para orar. Não sei se o irmão Roque tem alguma vez para fazer. Os irmãos continuam orando pelo pastor, né? Nosso pastor, pela esposa. Ele está lá preocupado com a igreja, como sempre, né? Mas ele tem que reservar um pouco. Então, os irmãos, na quinta-feira, provavelmente às 6 horas, estaremos aqui novamente, para os que puderem, né? Então, que Deus abençoe a todos e guarda do mal, né?
não precisa olhar para a serpente de bronze e nem para o vírus em cima de uma trave de ferro, né? Mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra que sempre tem falado aos nossos corações. Obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado pela vida, pela melhora do teu servo pastor. Nós te pedimos que tu continue salvando o teu servo daquela enfermidade. Ele, a esposa, a família. Logo mais ele estará liderando a sua igreja e dando-nos a alegria da tua palavra. Abençoa os outros que estão enfermos, sabe? Todos eles que estão na nossa lista, nós estamos orando todos os dias, toda hora, que sejam agraciados nessa noite. E que amanhã